nós vamos falar de uma coisa muito interessante, doutor Charles, que é a regularização fundiária. Isso. O que é isso? Bom dia. Esse bicho come? No final ele ajuda a comer, né? Então a vantagem, depois de regularizado, a família consegue ter um pratinho em casa com mais tranquilidade. Primeiramente, bom dia a todos os telespectadores. Patrício, Acira, é um prazer a gente estar aqui hoje para falar de um tema que ele é muito relevante para a população, tanto rural quanto urbana. O problema de regularização fundiária hoje, a gente tem os dois lados. Falta regularização no campo. Cerca de 70% dos imóveis rurais hoje em nível Brasil não possuem toda a documentação, não estão todos regulares. E o pior, os centros urbanos, que a gente imagina que todo mundo tem o seu registro, a sua matrícula, cerca de 50% do Brasil, os proprietários, os possuidores dos imóveis não possuem a documentação em seu nome. Às vezes o bairro é regular, ele é aprovado, ele tem um registro, mas o proprietário não tem ele em seu nome. E quando o bairro não é aprovado pela prefeitura, e o sujeito compra o lote, e tem escritura, e paga IPTU, por que o bairro não é aprovado? A grande confusão é exatamente essa. Às vezes o empreendimento, o empreendedor lá numa época mais remota, ele não precisava dos trâmites, que são os trâmites naturais de se aprovar um parcelamento de solo, um loteamento. A lei existe desde 79, a 6766. Só que ela nunca foi devidamente aplicada. Quando eu faço um loteamento, que seria o loteamento regular, eu tenho que dispor parte daquela terra, eu particular que vou empreender, para o poder público, para a formação de vias oficiais. As ruas, praças. Creches. Aí uma área institucional, que é justamente por isso, preocupação com escolas e creches, para a gente já prever a urbanização do bairro tem que deixar e a área igreja verde. Católica, até a igreja católica. Também ela utiliza como área institucional. E a tal de área verde, né? Por exemplo, Nova Contagem, que foi feita há pouco tempo, a área verde foi toda invadida. Tem favela dentro de Nova Contagem. Infelizmente, foi falta de fiscalização do poder público. Essa área verde, é uma área que ela é doada ao poder público. A hora da formação do bairro, ela entra como área verde e esse percentual de área verde, que varia de município para município, tem uma média de 20% a 10%, é doada diretamente ao poder público municipal. Então, ele fica da prefeitura. Por isso que deveria ter uma fiscalização para ali se montar um parque municipal. Até porque o parque dá a ideia de que nós vamos ter ali nascentes e essas coisas todas de preservação ambiental. Né? A ideia essencial quando monta-se um parcelamento de solo é justamente nas áreas que a gente tem mais essa vocação de preservação mesmo ambiental, de vocação de preservação de um leito, de um córrego, de uma nascente, que essa área fique na área verde, para ficar preservada para as gerações futuras. Mas voltando ao assunto do loteamento irregular, porque às vezes a pessoa tem o imóvel, tem o documento, que é o IPTU, que é o cadastro na prefeitura, mas não tem em nome dela. E quem não registra não é dono. Não é dono. Né? Então, as urbanizações aconteceram de forma orgânica. A pessoa tinha uma fazenda muito próxima a uma área urbana e, com a própria pressão, ela começava a vender glebas. Vendia um lote maior, vendia uma fração mínima do INCRA, que é o menor imóvel rural, na região metropolitana são 2 hectares, e esses 2 hectares a pessoa já picava lotes de 1.000 metros, sem aprovar. E saía vendendo. Saía vendendo. E fazia uma rua no meio. Maravilha. Aí a prefeitura, em época eleitoral, ia lá e vamos asfaltar. Depois vinham as concessionárias. Copasa, Semig, Demais, SAI. Colocava água, esgoto, luz. Virava-se um bairro regular. Aí, sobre a posse, a prefeitura pode cobrar um imposto. Ela não precisa efetivamente te identificar como dono. Você, como posseiro, se a prefeitura identificar, urbanizar e aquela área ali estiver ocupada com uma via, ela já te cobra o IPTU. Pois é, eu fico me lembrando aqui, é até histórico, sabe? Até o histórico. Um dia eu estava lendo um livro de um professor Valdemar aí, que eu não estou lembrando o nome dele todo aqui, mas eu quero até me fixar no nome desse professor, que ele foi muito importante. Ele estava contando a história de Belo Horizonte e questionou o Abílio Barreto, que foi o historiador de Belo Horizonte. Isso. E que disse que Belo Horizonte foi fundada por João Leite da Silva Ortiz, que era um bandeirante e tal, que ganhou uma Sesmaria em Belo Horizonte. E que aqui pertencia a Sabará. Aí ele contesta, porque quando o João Leite da Silva Ortiz recebeu a carta da Sesmaria, estava dizendo assim, a 3 léguas do Curral del Rei. Do Curral del Rei já existia, não é não? Então ele contesta dizendo que o Curral del Rei já existia.
E essa fazenda do João Leite da Silva Ortiz é justamente a região oeste de Belo Horizonte. E sabe onde que era a sede da fazenda? Onde é hoje o cemitério Parque da Colina. E a prefeitura depois ficou com parte do terreno, porque era do João Leite da Silva Ortiz, que não tinha família, não tinha ninguém, virou a Nova Sintra, que foi uma ocupação totalmente irregular. E a lei vem exatamente para regularizar esse tipo de ocupação. Quais são as modalidades aí, doutor Charles? Olha, a lei ela trouxe duas modalidades. Ela tem até um apelido, chama REURB, é Regularização Fundiária Urbana, que são dois focos. A REURB-S, que é de interesse social, e a REURB-E, de interesse específico. Qual que é a diferença entre as duas? Social e específico. A social, toda obra de urbanização, ela é normalmente para uma camada da população de baixíssima renda, que não tem condições de pagar a própria regularização. Para essa camada, a prefeitura tem que prover todo o trabalho de regularização. Aí, quando a gente fala todo o trabalho, é o aerolevantamento, vetorizar, que é trazer cada casa, fazer a pesquisa cartorária, identificar cada ocupante através de um cadastro multifinalitário, justamente para você não titular pessoas que estão ali erroneamente, que estão ali sob comodato, sob aluguel. Então, tem que fazer toda uma pesquisa de ocupação. A pessoa tem que comprovar. Dá trabalho. Muito. Então, para essa camada da população que não tem condição, o agente desenvolvedor da REURB é o município. É a prefeitura. É a prefeitura. Para outra camada, porque a gente brinca, mas só população de baixa renda, vilas e favelas que está irregular. Não. A gente tem bairros caros, regiões nobres, onde as pessoas não possuem o documento. Se eu disser que tem um prédio na esquina de Avenida Amazonas com Rua da Bahia, naquela parte mais nobre da Avenida Amazonas, ali tem as Palmeiras Imperiais, aquele ali, tem um prédio ali que ele não tem habite-se. Um outro prédio lá na Rua da Bahia, esquina com a Avenida Rua da Bahia, ali onde está o Museu Inimar de Paula, ali, estou esquecendo o nome da avenida aqui agora, né? Álvares Cabral. Bahia com Álvares Cabral ali, tem um prédio lá que não tem habite também. E a gente só descobre a hora que cai, acontece alguma coisa, né? Que aí vai procurar documentação. E a grande confusão é, se eu não tenho o documento do imóvel que dá base para a construção, eu não consigo tirar o meu habite. Porque a primazia, às vezes o imóvel, eu tenho ele em meu nome, mas como gleba, como lote, vago. Construir uma casa e não procuro o habite. O habite é justamente a regularização da construção via prefeitura. Mas aí, naturalmente, o construtor de 50 anos atrás, né? Que o prédio antigo, 50 anos atrás, eu não quis gastar dinheiro para... Não, e naquela época era muito mais fácil. Vendia-se eu falo com o prefeito depois. Fala com o prefeito depois aí. Às vezes o contrato também de compra e venda, né? E a pessoa não preocupava, porque hoje o Habix está muito tá em voga, está na moda. Todo mundo porque fala sobre para um financiamento público, para mim conseguir um recurso em um banco, que é a maioria hoje dos investimentos para aquisição de um imóvel, a primeira coisa que o banco credor exige é documento, registro e o habite-se, se o imóvel já foi edificado. Então, se eu tenho que comprar um apartamento hoje, sem o habite-se eu não consigo financiamento. E sem o registro, o documento que me dá a titularidade, que me faz dono, eu não consigo tirar o habite-se. Então, começa a apertar mais. Doutor Charles, o que é melhor? Pegar uma vila, vamos uma favela, né, que já existe, titularizar aquela favela que são becos, não são ruas, não são o quê? Ou reorganizar a favela com casa, prédio, apartamento e tal, como foi feito no Vila Viva? O sonho seria o reordenamento urbano. A expectativa. Esse é o sonho, a utopia. Mas a lei, ela trouxe para o gestor público a possibilidade de se regularizar aquela ocupação, inclusive trazendo o direito de laje. O que era o direito de laje? Às vezes, em vilas de ocupações, eu tenho uma família ocupando uma parte de baixo, a gente vê aqueles predinhos irregulares. É a mãe que mora embaixo, o filho mora em cima. Então, hoje, pela REURB, eu consigo regularizar cada ocupação em nome da sua devida família. É o ideal? Não é. Mas, pelo menos, nesse caso específico, quando você não tem condições, infelizmente, os municípios hoje não têm condição financeira de desapropriar um terreno, de remodelar uma ocupação, trazer uma casa e reassentar essas famílias. Nesse primeiro momento,
O que dá ainda dignidade é pelo menos dar o documento para essas famílias. Mesmo que uma família está na parte de baixo, a outra na parte de cima, há um mas todos ficam fracionamento documentados. do imóvel. No direito de laje é como se eu estivesse aprovando uma urbanização que a gente chama, ao invés de ser horizontal, vertical. Então, cada um tem uma parte, uma fração do que seria um prédio. Imóvel. Sim.